Mês de novembro começando, e como o pastor Leandro deu o spoiler, a gente vai falar sobre adoração. A gente costuma falar sobre adoração nos meses de novembro, quando surge a oportunidade, quando faz sentido. A gente trata da adoração no mês de novembro, por uma questão de calendário, de reflexão, fica mais simples para a gente voltar a assuntos, o raciocínio vai funcionando. E a gente sempre trata de aspectos diferentes da adoração. E esse ano, a gente quer ir com a adoração para caminhos um pouco menos conhecidos, um pouco menos ortodoxos. A gente costuma falar sobre adoração e a gente fala sobre louvar, sobre cantar, igual a gente estava cantando agora, sobre a oração que a gente faz no começo do culto, a oração que você faz na sua intimidade. A gente fala sobre a adoração quando você lê a palavra de Deus, quando você está aqui agora prestando atenção na mensagem, é um ato de adoração. A gente costuma falar sobre adoração assim, a gente usa textos que vão nos levar para perspectivas de como se comportar como um adorador. Amém? Tomei um susto aqui. A gente se comportar como um adorador, como a gente viver enquanto adorador. Mas a adoração, ela tem desafios quando a gente passa pela vida real, porque a vida real ela é desafiadora para a adoração. E esse ano a gente quer falar sobre a adoração que não é circunstancial. A adoração que não depende do momento, da circunstância, do como as coisas estão acontecendo, do como as coisas estão indo, que não depende de nada. A adoração que é pela adoração. E é isso que a gente quer tratar, e nas próximas semanas a gente vai olhar diferentes textos da palavra de Deus, diferentes exemplos da palavra de Deus, de desafios diferentes, de perspectivas diferentes, de situações diferentes, aonde ainda assim o adorador adorou. E para que a gente possa fazer isso de maneira plena, de maneira boa e proveitosa, eu queria começar conversando com os irmãos a respeito do que é a adoração. Porque não adianta nada a gente passar aqui 5 semanas discutindo adoração se você tiver dúvida do que é adorar. E aí a gente fica aqui falando de diferentes perspectivas da adoração, e você, mas eu ainda estou na lição 1, o que é adorar? Então eu queria tratar com vocês sobre o que é a adoração. Isaías 43:7 vai dizer que nós fomos criados para a glória de Deus. Deus nos criou para a glória dele. E Efésios 1:11 vai aprofundar isso, dizendo que tudo o que Deus fez, absolutamente tudo o que Deus fez para o louvor da glória dele. Então se alguém te perguntar assim, por que Deus criou o homem? A primeira resposta é, para o louvor da glória dele. Por que Deus enviou Jesus para salvar a humanidade? Para o louvor da glória dele. Por que qualquer coisa, se está relacionado a Deus, foi Ele quem fez? É o louvor da glória dele. Tudo o que Deus faz, tudo o que Deus planejou desde lá da eternidade, antes dele começar a criação, Ele fez para o louvor da glória dele. O que é adoração, então? A adoração é quando a criação reconhece o louvor, ou a glória dele por meio do louvor. Adorar não é necessariamente cantar, não é necessariamente orar, não é necessariamente dar o glória aí. A adoração é o reconhecimento de que a glória é dele. Isso é adoração. Então quando a gente canta o louvor, nós estamos expressando a nossa adoração por meio do canto. Quando nós dançamos, nós estamos expressando a nossa adoração por meio da dança. Quando você lê a palavra de Deus, quando você ora a Deus, você está expressando a sua adoração por meio de alguma coisa. Essas expressões de adoração que a gente vê são maneiras da gente manifestar a adoração. Porque a adoração é entender e viver de maneira que reconhece que é Ele quem tem toda a glória. Entende? Isso é adoração. E aí a gente vai aprofundar a adoração. Porque quando a gente pensa, por exemplo, nas maneiras como a gente adora,
a gente vai vendo que a gente vai se tornando esse tal desse adorador. A gente adora a Deus por quê? Porque a gente vem à igreja. Vir à igreja é adorar a Deus. Cantar no louvor, orar na sua casa, ler a palavra de Deus, são maneiras de você adorar. São as maneiras superficiais. Sabe aquele texto de Ezequiel 47 que fala que tem águas que vão no tornozelo, águas que vão no joelho, águas que vão nos lombos e água que você já não consegue mais nadar? A adoração, ela tem esses níveis. Então assim, essas expressões que a gente tem, de você vir à igreja, de você cantar, de você louvar, de você orar e de você fazer essas coisas, elas são o primeiro nível da adoração. Lembrando que só quem pode adorar a Deus é aquele que é nascido de novo, é o povo dele. Então, agora que você é povo de Deus, a primeira expressão da sua adoração é essa: é cantar, é orar, é louvar, é ler a palavra de Deus. São as coisas que a gente faz em comunidade individual. Esse é o primeiro nível de adoração. Mas a adoração pode ser mais profunda do que isso. Quando você percebe que a expressão da sua adoração são os seus atos, dê um passo mais profundo e comece a pensar no como você vive a sua vida. E aí você vai ver que viver a sua vida pode ser um ato de adoração a Deus. Olha só, a maneira como você se comporta no seu trabalho é a expressão de que Deus tem toda a glória. E se você se comporta de uma maneira que glorifica a Deus e que louva a glória dele, o que você está fazendo quando você se comporta de uma maneira exemplar no seu trabalho? Adorando a Deus. E se você começa a ter práticas diárias com o seu próximo, que são as práticas que Deus quer que você tenha, o que você está fazendo? Expressando a glória de Deus. Você está adorando a Deus. E aí você vai começando a perceber que Paulo tinha toda a razão quando ele fala que quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Tudo o que você faz pode expressar a glória de Deus. E portanto, tudo o que você faz é um ato de adoração a Deus. E aí a gente desce mais um pouco esse nível e torna a história um pouco mais difícil. Aí você começa a olhar que cada detalhe da tua vida, porque se você come e bebe, que são coisas tão simples para a glória de Deus, tudo o que você faz e vive precisa ser um ato de adoração a Deus. Como é que você come para a glória de Deus? Tem uma forma de comer para a glória de Deus. A gente que está um pouquinho acima do peso, talvez a gente esteja errando aí nessa parte. Mas tem uma maneira de você comer e beber para a glória de Deus. Tem uma maneira de você criar o seu filho para a glória de Deus. E eu não estou falando de você pegar ele pequeno, entregar ele adulto e falar, pronto, criei para a glória de Deus, está aqui, levei até o final. Não, porque essa seria aquela primeira parte da adoração, quando você fala de louvar, de cantar, você está falando da foto grande, né? Eu estou falando da foto pequena, porque se eu estou falando sobre comer e beber, eu estou falando o seguinte, quando você quer viver uma vida de adorador, entendendo o que é adoração, você vai começar a olhar o seguinte, o seu filho tirou uma nota baixa, como é que eu corrijo ele para a glória de Deus? Como é que eu transformo corrigir o meu filho num ato de adoração a Deus? E isso faz com que tudo se torne muito mais difícil. Como é que você conversa com alguém no ônibus para a glória de Deus? E você faz disso um ato de adoração? Como é que você se relaciona com o seu pai ou com a sua mãe? Como é que você lida na sua faculdade? Como é que você faz o seu trabalho? Como é que você tem relacionamentos sexuais com a sua esposa e com o seu marido? E faz disso um ato de adoração a Deus. Você já imaginou o quanto isso é difícil? Pois é, mas é assim que a gente deve viver. Absolutamente tudo. Paulo pegou a coisa mais banal. Você faz isso o dia inteiro. Ele poderia dizer, respire para a glória de Deus, mas ele disse, coma e beba. O que você fizer, faça para a glória de Deus. Essa é a atitude de um adorador. Um adorador de verdade é aquele em que come ou bebe. Tudo o que ele faz pensando na glória de Deus. Isso é uma perspectiva muito difícil. Porque daí passa com que nada do que você faz é automático. Tudo o que você faz passa por um raciocínio anterior, porque você pode fazer errado e Deus não ser glorificado nesse processo. É muito mais complicado viver desse jeito. É muito mais difícil viver desse jeito. Mas ainda tem maneiras mais difíceis e mais profundas de viver. A adoração vai muito além disso.
Porque a gente ainda está na adoração aqui. E o que a gente se propõe nessa série é falar sobre a adoração que não é circunstancial. E aí a gente começa a entrar no campo mais complicado da adoração. É quando a gente entra na adoração nos momentos mais frágeis e nos momentos mais difíceis da nossa vida. Porque educar o seu filho para a glória de Deus é fácil. Quando você pensa na grande foto, eu pego uma criança, passo ali para a escola, ela faz coisa errada, dou um tapa na bunda dela para ela de castigo. Ela faz a coisa certa, dou um presentinho, ela passa de ano, dou um videogame, eu vou cuidando, eu vou educando, eu levo na igreja, ele vai crescendo, ele virou uma boa pessoa. Funciona. Isso é para a glória de Deus. É mais difícil você vir e andar cada ação, pensando se isso glorifica a Deus ou não, e transformar os seus atos, cada um, uma adoração a Deus. Cada ato. Mas e adorar a Deus quando o seu filho vai morrer? Já pensou? Será que você seria capaz de adorar a Deus aí? E adorar a Deus quando é o seu pai quem está com uma doença que não pode ser curada? E adorar a Deus quando você perdeu o seu emprego e já faz 1 ano que você está passando necessidade? E adorar a Deus quando não tem comida na mesa? E adorar a Deus quando você está no velório de alguém que você ama? E adorar a Deus nos momentos mais escuros da sua vida? Aí fica difícil. Porque aí é a água que você já não consegue atravessar. É complicado, irmão. Mas o problema é que a Bíblia vai nos mostrar que o adorador verdadeiro é esse. O adorador verdadeiro não é o adorador que adora quando ele é promovido no trabalho. Esse não é o adorador. O adorador verdadeiro não é o que adora quando o filho nasce. O adorador verdadeiro não é o adorador que adora quando tudo vai bem. O adorador verdadeiro, ele se prova na hora mais difícil. É na hora em que tudo vai mal. É ali que o adorador verdadeiro vai aparecer. Sabe por quê? Porque assim, olha só, é matemático, é muito simples. Se você adora a Deus quando Ele te dá o filho, mas você não é capaz de adorar a Deus quando o seu filho vai embora, você está adorando o seu filho e aquilo que Deus dá, não a Deus. Você só é um adorador de verdade se quando Deus te dá o filho, quando Deus toma o filho, você o adora. Porque Ele sempre foi Deus, na hora boa e na hora ruim. Se você adora a Deus quando você ganha uma promoção, mas não adora a Deus quando você foi mandado embora, você está adorando a sua promoção e o seu trabalho, mas não o Deus que dá promoções, o trabalho. A adoração, quando ela depende daquilo que Deus está fazendo, ela não é adoração a Deus. Ela é adoração às coisas que Deus faz. E isso é muito difícil da gente não viver. Mas eu falo por consciência. Eu falo por experiência. Eu falo porque eu passo por esses desafios e você passa por esses desafios. Muitos dos irmãos já sabem, mas assim, eu e a Ariana, a gente não conseguiu ter filhos até agora. E a gente fez tratamento, a gente fez exames, fomos nos médicos, fizemos fertilização in vitro, a gente fez de tudo. E, infelizmente, a gente não pôde ter filhos. E aí, quando a gente fez a segunda FIV, foi logo antes da cantata de Páscoa. E o resultado do exame saiu domingo à tarde, logo antes da cantata. E aí eu e a Ariana sentamos para olhar o resultado da FIV, eu falei assim, cara, melhor a gente não abrir. A Ariana ia cantar, eu ia fazer a ceia, sabe, tinha muita coisa, eu falei assim, depois que acabar a cantata a gente olha, vamos adorar a Deus primeiro. E aí você fala assim, nossa Rafael, top, isso foi uma ação e tanto. Priorizou a Deus, né, e não o exame. Não, irmão, fraqueza. Porque eu sabia que se eu olhasse e desse errado, será que eu ia conseguir fazer a ceia com o mesmo espírito adorador? Eu não sei. Eu
eu tinha certeza. Então, na incerteza, eu falei assim, é melhor eu não ver. Eu tive essa porção, eu tive essa oportunidade. Então, eu achei melhor eu não tentar. Falei, primeiro eu vou lá, primeiro eu adoro, eu cumpro as responsabilidades, eu faço tudo o que eu tenho que fazer, depois a gente vai lá e vê. E aí a gente viu depois. Mas, de verdade, se eu fosse um adorador como esses exemplos da Bíblia, eu abriria e olharia, e se desse certo, glória a Deus, se desse errado, glória a Deus também. Eu não tive coragem de fazer isso. Será que você teria coragem de fazer isso? Você entende? Eu não estou pregando algo que, eu estou tão lá na frente, você aí atrás, eu estou falando de desafios verdadeiros da nossa vida. Será que você seria capaz de glorificar a Deus e de adorá-lo na adversidade? A gente tem inúmeros exemplos do nosso convívio e testemunho de gente que nos edifica, porque consegue essa verdadeira adoração. É uma adoração que não depende de nada. Não importa se vai certo, se vai errado, se dá bem, se não dá, aquela pessoa permanece em adoração. É assim que a gente deve ser. É difícil. Estou falando daqui que é muito difícil, mas é a maneira como Deus quer que a gente adore a Ele. E eu queria usar nessa noite o primeiro exemplo, o primeiro grande personagem, é o Jó. O Jó, ele é um exemplo da verdadeira adoração não circunstancial. O Jó, ele tem uma vida fascinante. Ele tem uma vida exemplar. Em tudo o que ele fez, o exemplo dele, ele é fantástico. E a vida dele pode nos ensinar a respeito da adoração não circunstancial. E no caso de Jó, é a adoração quando você não entende o que está acontecendo. Você já assistiu um filme pela segunda vez? E aí você sabe tudo o que vai acontecer no filme? Ou pela 16ª vez, e aí você sabe tudo o que vai acontecer no filme? Já fez isso? Então, é interessante a gente olhar Jó, porque é mais ou menos isso que acontece com a gente quando a gente lê Jó. Sabe quando assim, imagina que eu vou colocar uma parede aqui, e tem uma porta. Do lado de cá, tem uma pessoa fantasiada de monstro aqui para assustar. E do lado de cá tem uma criança que não sabe que do lado de lá tem um monstro. E você está daí, vendo tudo isso daqui. Aí a criança vem para abrir a porta. Você está vendo o monstro aqui. A criança, a hora em que ele abre, ele toma aquele baita susto e você, mas você não viu? Pois é, nós normalmente lemos Jó desse jeito. Sabe por quê? Porque o texto começa com Deus conversando com Satanás e ele fala assim, você viu meu servo Jó? Impecável, exemplar, fantástico. E aí Satanás fala, é fácil, ele tem tudo. Você deu filhos, você deu dinheiro, você deu terras, você deu poder, você deu honra, você deu autoridade, deu tudo para ele, fica fácil ser assim. Aí Deus fala, ok, vai lá e tira tudo o que você quiser dele. Ele vai continuar me adorando. E aí o Satanás vai e toca em todas essas coisas. Olha que coisa interessante. Jó não sabia disso. Você sabe disso. Jó não. E aí quando você lê Jó, você fala assim, é fácil. Eu sei que eu estou sendo instrumento da glória de Deus, e Deus está usando eu para humilhar Satanás, e para ensinar lá em Moriá, daqui 2.000 e tantos anos, daqui 5.000 e tantos anos, que é assim que se deve viver. Eu aguento. Mas Jó não sabia. Jó tinha acordado de manhã, 10 filhos, todos os camelos do mundo, rico, podre de rico. Ele estava cansado de ser rico. Ele era dono de toda a terra que ele conseguia enxergar, ele tinha tudo. E de repente, tudo cai da mão dele que nem areia. Você imaginou perder 10 filhos num dia? Num dia, ele perdeu os 10. E todos os animais. E toda a terra, até a casa cai. Nada sobra. E você nem sabe por que que isso aconteceu com você. Foi isso que aconteceu com Jó. Ele perdeu tudo. E ele não sabia da história. Ele não leu a Bíblia. Ele não sabia que era Deus e o diabo conversando. Ele só estava lá. Ele só estava vivendo. E viveram uma vida santa, porque ele orava por ele, pelos filhos dele, pelos servos dele, sacrificava por todo mundo, e adorava e orava, e vivia uma vida irrepreensível.
Tudo estava dando certo para ele. E aí, de repente, ele perde tudo. E continua adorando a Deus. E ele fala, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja Deus. E aí Satanás volta e fala assim, mas é porque você só tocou nas coisas, você só deixou eu tocar nas coisas, você não deixou eu tocar nele. Deixa eu tocar nele que você vai ver. Deus fala, tá bom, vai lá, só não mata ele. E aí Jó é afligido por uma doença que a gente nem sabe qual é. Mas o texto vai dizer que ela era tão terrível, mas tão terrível, mas tão terrível, que é até nojento de descrever a doença. É algo parecido com uma lepra, mas que tinha bicho dentro, sabe? É absurdo. A um ponto do cara pegar um caco de telha e raspar, para ter alívio. Essa dor de raspar sua pele com um caco de telha, uma ferida com um caco de telha, é alívio diante da dor que ele sentia. Sabe o que aconteceu com Jó? Ele continuou adorando a Deus. Mas aí você pode de novo cair no erro de falar, mas ele... é porque ele estava trabalhando para a glória de Deus. Ele não sabia. Ele não sabia de absolutamente nada. Ele mesmo fala, ele é refém dessa história. Ele é inocente. Tanto que os amigos dele brigam com ele 8 vezes, e as 8 vezes ele responde, eu não fiz nada de errado. Não é castigo de Deus. Isso não é castigo. Eu não estou fazendo nada de errado. Mas ele perdeu tudo. Até a própria saúde. Ele perde as posses e as propriedades. Ele perde os filhos. Ele perde os amigos, porque os amigos se tornaram inimigos dele naquele momento de angústia. Porque todos eles acusaram ele de pecado, acusaram ele de ignorância, acusaram ele de soberba, acusaram ele de pecados ocultos, acusaram ele de coisas terríveis. Cada um dos discursos que você vê, eles acusam ele de coisas e mais coisas e mais coisas. Ele perde a própria esposa, porque a esposa está lá, mas ela se tornou um peso na vida dele. Ela fala, amaldiçoa o seu Deus e morre. Até ela ele perdeu, não sobrou nada. Chega num ponto onde ele tem uma fogueira apagando e um caco de telha. É isso que Jó tem. Mais nada. E ele não sabia por quê. Ele não entendia. Ele fala que ele não entende. Tanto que quando ele questiona a Deus, ele questiona várias vezes querendo entender o que está acontecendo. Porque eles estão me acusando de pecados que eu sei que eu não cometi. Eu não sei o que está acontecendo, Senhor. Mas mesmo assim, ele continua em adoração a Deus. Sabe o que é difícil da gente entender em Jó? É que sempre a gente fala da fé inabalável de Jó, da adoração fantástica de Jó, mas você lê Jó e você fala, mas Jó está discutindo com Deus. Jó está debatendo com Deus. Jó está questionando com Deus. Jó está falando que quer morrer. Jó está falando que quer voltar para a sepultura. Jó está resmungando. Então, mas Jó está fazendo isso para Deus. O que eu disse que é adoração? Adoração é cantar? Não. Adoração é se alegrar? Não. Adoração é falar que Ele é lindo, que Ele é bom, que Ele é legal? Não. Adoração é reconhecer que a glória, que o poder, que só Ele é e só Ele tem. E o que Jó faz ao longo de toda a passagem dele? Ele vai aos pés do Senhor, e é só com o Senhor com quem ele conversa. Senhor, o que está me acontecendo? Eu continuo reconhecendo que só Ele é Deus. Senhor, por que eu estou passando por isso? Ele continua reconhecendo que só Ele é Deus. Senhor, está doendo demais diante de Deus. Não é com o outro, não é murmurando, não é falando, olha, porque Deus não presta, ó, porque Deus não é legal, ó, porque Deus me tomou tudo, ó, porque Deus fez isso comigo. Não, ele fala para Deus, Deus, por que você fez isso comigo? Para Deus. Nunca está em questão quem é Deus e quem é Jó. Nunca. A dúvida é o porquê. Mas que é diante de Deus, é diante de Deus. E isso nos leva a perceber o como a adoração ela é completa. Como eu falei no começo, tudo o que nós fazemos precisa ser um ato de adoração. Porque quando eu falei que é difícil adorar a Deus quando você perde alguém que você ama, você provavelmente falou, pô, como é que eu vou glorificar a Deus e cantar a Deus e me alegrar com Deus quando eu estou perdendo alguém que você ama? Eu não disse que adorar é se alegrar. Eu disse que adorar é reconhecê-lo. Você pode chorar, você deve chorar, você vai se angustiar,
mas você vai se angustiar, você vai chorar, você vai sofrer aos pés dele. É só assim que você é um adorador. A adoração não está sobre os atos que você faz para Deus, mas sobre o lugar aonde você faz os atos. É aos pés dele. Isso é adoração. E Jó faz isso. E a gente nem leu a Bíblia ainda. Eu já estou falando faz um tanto de minuto, então vamos ler. Jó 19. E a gente vai ver como Jó faz isso. Jó 19 é a resposta de Jó à sexta acusação que ele recebe. A um dos amigos dele, o amigo dele se chama Bildade. Então Jó falou novamente, versículo 1. Até quando vocês vão me atormentar? Falando com os amigos. Até quando vocês vão me esmagar com as suas palavras? 2 vezes vocês já me insultaram, deveriam se envergonhar de me tratar tão mal. Ainda que eu tivesse pecado, seria um problema meu e não de vocês. Pensam que são melhores do que eu e usam a minha humilhação como prova do meu pecado. Está vendo? Ele está falando o seguinte: eu não tenho pecado, vocês estão usando só o fato de eu estar humilhado como se eu tivesse pecado. Ele reconhece, ele não fez nada de errado. Olha só que coisa interessante. Mas Deus é que foi injusto comigo e me prendeu em sua rede. Eu clamo socorro, mas ninguém responde. Eu grito em protesto, mas não há justiça. Deus fechou o seu caminho para eu não passar, e cobriu de escuridão a minha estrada, despojou-me da minha honra, removeu a coroa da minha cabeça, destruiu-me por todos os lados, e estou acabado, como se eu fosse uma árvore. Arrancou a própria esperança pela raiz, a ira arde contra mim, ele me considera seu inimigo. Suas tropas avançam e abrem caminhos para me atacar, acampam ao redor da minha tenda, meus irmãos se mantêm afastados, os meus conhecidos se voltam contra mim, minha família se foi, os amigos chegados me esqueceram, os hóspedes e as criadas me consideram um estranho, para eles eu sou como um estrangeiro. Quando chamo meu servo não vem, eu tenho que suplicar, o meu hálito enjoa a minha esposa, sou rejeitado pela minha própria família, até as crianças me desprezam. Quando me levanto para falar, me dão as costas. Meus amigos chegados me detestam. Aqueles que eu amo se voltam contra mim. Eu fui reduzido a pele e osso e escapei da morte por um triz. Tenham misericórdia de mim, meus amigos. Tenham misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Se alguém, será também que precisam me perseguir, como Deus já me persegue? Já não me criticaram o suficiente? Quem dera minhas palavras fossem registradas, e foram. Quem dera fossem escritas num monumento, estalhadas como um cinzel de ferro e preenchidas por chumbo, gravadas para sempre na rocha. Eu vou parar aqui, eu já continuo. Olha só que coisa interessante, pode parecer um monte de reclamação e que ele está ofendendo a Deus aqui, e que não tem nada de adoração aqui, mas o que a gente está vendo é Jó extremamente triste, sofrendo, como você pode estar sofrendo na sua vida, angustiado, como você pode estar angustiado, mas diante de Deus. E sabe o que é uma coisa muito interessante? Nós que estamos de fora, olhando para o texto, sabemos que quem tocou na vida dele foi Satanás, mas ele nem reconhece Satanás, porque ele entende que a vida dele está na mão de Deus. E que se absolutamente qualquer coisa acontecer na vida dele, é um problema de Deus com ele, e não de outra coisa, porque não importa mais nada, o que importa é o que Deus pensa sobre ele. Isso, na mentalidade de alguém daquele tempo, é um ato de adoração impressionante. Porque não importa que o mundo nos ataque, que o mal nos ataque, eu sou do Senhor, e se eu sou do Senhor, o meu problema é com Ele, e é só com Ele que eu me importo, e se eu estou sofrendo é porque alguma coisa está acontecendo, Deus não está satisfeito comigo, eu quero entender a Deus, porque alguma coisa tem que ser mudada, e é em mim. E olha como ele termina isso, ele fala assim, quanto a mim, e agora a gente vai ver a adoração, eu sei que o meu Redentor vive, e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo tiver se decomposto, ainda assim, em meu corpo, eu verei a Deus. Eu verei por mim mesmo, sim, eu verei com os meus próprios olhos. O meu coração anseia muito por esse dia. Jó está na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, porque lá, 5.000 anos atrás,
Ele, no meio do sofrimento dele, no meio da angústia dele, enquanto ele questionava a Deus, diante de Deus e para Deus, mesmo no auge da sua dor, ele reconheceu e ele entendeu que nada disso importa quando ele para e ele reconhece que existe um Salvador. E que esse Salvador está vivo. 5.000 anos atrás ele falou sobre Jesus, o Redentor dele vive. Porque é isso que Hebreus 11 vai nos falar, que homens de fé viveram e morreram sem ver Jesus, mas crendo nele. E se você não reconheceu Jesus aqui, meu irmão, o Redentor dele vive. Ele tem certeza absoluta disso. Muito mais importante do que o sofrimento que ele está passando agora, muito maior do que a angústia que ele tem agora, muito maior do que a dor que ele tem agora, é a certeza, 5.000 anos atrás, de que o Redentor dele vive. Que dirá nós, 2.000 anos depois, do Redentor vivo dele? Qualquer problema que a gente passa, a gente deveria ter essa coisa aqui, ó, que Jó tem: fé. Fé. A certeza das coisas possíveis, invisíveis, intocáveis, inalcançáveis. Isso é fé. Nós precisamos viver dessa maneira que Jó viveu, olhando da maneira como Jó olhou. Nada disso importa. Eu questiono a Deus sim, eu choro sim, eu me quebro sim, eu sofro sim, afinal de contas, você está passando pelo que você está passando, e não tem nada que possa te impedir de fazer isso, a não ser Deus. E se Ele quiser te livrar dessa dor, Ele é Deus. E se Ele não te livrar dessa dor, Ele é Deus. E se você tiver alívio nessa dor, Ele é Deus. E se essa dor se estender, Ele é Deus. Seja lá qual for a circunstância, o seu coração precisa ter uma certeza: Ele é Deus. Você precisa ter isso como certeza absoluta na sua vida, como Jó tinha. Nada disso importa, não importa o que está acontecendo, Ele é Deus, e se eu vou sofrer aos pés dEle, e se eu vou me alegrar aos pés dEle, não importa. O único lugar onde você não negocia é esse, é aonde você vai passar por essas coisas. E eu não estou fazendo uma pregação só da dor, eu não estou dizendo que a sua vida vai ser terrível e que você só vai perder. Você vai vencer, você vai alcançar, vai ter dia bom, vai ter alegria, vai ter vitória, mas isso não pode fazer você adorar mais a Deus. Tem que fazer você se alegrar o quanto você que tiver que se alegrar, mas aos pés dEle. Mas você também precisa se lembrar que o dia ruim vai vir. Você vai se lembrar daqueles que já morreram. Você vai passar pela perda de gente querida. Você vai perder o seu emprego. Às vezes você é funcionário público e você acha que nada financeiro pode te acontecer. E acontece. Às vezes você já é aposentado e passa por aflições. A sua saúde, a saúde de alguém que você ama, enfim, infinitas coisas podem acontecer. E você pode sofrer por elas, e você vai sofrer por elas. Você precisa decidir aonde você vai passar por isso. Tem que ser aos pés dEle. A adoração é nunca negociar o lugar onde você vive a sua vida. Não é a maneira como você se alegra ou como você se entristece. A adoração verdadeira é permanecer a sua vida toda aos pés dEle, independente da circunstância. E Jó faz isso. E aí, quando a gente caminha para o fim do texto, quando a gente vai chegando no final da história do Jó, você talvez, que está olhando o filme de fora, que está assistindo ele pela segunda vez, você que está vendo os dois lados da porta, sabe que, lá no fim, ele vai ganhar tudo de volta. Ele não. E isso não mudou a maneira como ele adorava a Deus. E mesmo Jó ganhando tudo de volta, eu tenho certeza que Jó faria um negócio diferente com Deus se ele pudesse. Porque ele perdeu os 10 filhos dele, mesmo que ele tenha ganhado outros, aqueles nunca voltaram. A restauração também não é assim. A gente lê Jó e a gente se esquece que ele perdeu vidas. A gente se esquece que ele perdeu a saúde. A gente se esquece do trauma, do sofrimento, da angústia. Parece que é simplesmente a conta zerou e a conta voltou. Não, tem angústia ali que nunca sarou. Mas mesmo isso, ele viveu
em adoração e para a glória. Mas sabe qual é a coisa mais interessante? O livro de Jó não termina de verdade lá no final, quando ele recebe tudo de volta. Sabe quando o livro de Jó termina de verdade? É no comecinho do versículo do capítulo 42. Porque quando o Senhor responde Jó, nos capítulos anteriores, o Senhor fala grandes coisas para Jó, e o Senhor não explica para Jó por que ele está sofrendo. Deus, em momento algum, fala o porquê que ele está sofrendo. Ele morre, e ele nunca entende o porquê que ele passou por tudo que ele passou. Lembrem-se disso. Jó nunca ficou sabendo o porquê que ele passou por tudo isso. As respostas de Deus nem sempre vão ser as que você quer. E às vezes você passa por situações na sua vida, e às vezes não, com certeza você se pergunta, porque eu me pergunto, por que eu, Deus? Irmão, você não vai ter essa resposta. O que você precisa saber é como Jó fez, é com Deus. Com Deus. É entre eu e ele. Ah, mas é Satanás que está me atentando. Ah, mas é o inimigo. Ah, mas é a carne. Ah, mas é o mundo. Não. Esquece o resto. É entre você e Deus. Quer questionar a Deus? Pode questionar. Mas questiona para Ele. E o texto acaba numa coisa muito interessante. Porque Deus responde Jó nos capítulos anteriores. E aí a gente chega no começo do capítulo 42. E Jó faz uma coisa fantástica que eu e você precisamos fazer e entender. Ele começa o texto assim, ó. Então Jó respondeu ao Senhor, depois que Deus respondeu a ele. Eu sei que você pode fazer todas as coisas e que ninguém pode frustrar os seus planos. Perguntaste, o Senhor perguntou. Quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu, Jó reconhece. Falei coisas que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais que eu nem conhecia. Você disse, ouça e eu falarei. E eu lhe farei algumas perguntas, e você responderá. E aí ele conclui, antes, eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Eu retiro tudo o que eu disse, e me sento arrependido, pó e nas cinzas. Aqui acaba o livro de Jó. Tudo que vem depois, é a restauração daquilo que ele ganha de volta, não importa para Jó. E não pode importar para você. O como a história vai acabar, não importa. Sabe o que importa? Importa que às vezes, na sua angústia, você vai questionar a Deus. Mas Deus, Ele quer você nos pés dEle. E nos pés dEle, pode fazer o que você quiser de questionamento. Você pode sofrer o quanto você quiser. Você pode se angustiar o quanto você quiser. Você pode se irritar o quanto você quiser. Ele vai olhar para você e Ele vai te responder. E a grande coisa que o adorador descobre, como Jó descobriu aqui, é que o dia em que ele olha para Deus, e Deus olha para ele, nada mais importa. Você entende? Você não precisa ter resposta das suas angústias. Você não precisa ter resposta da sua dor. Você não precisa ter resposta das suas dores, dos seus sofrimentos, das suas questões. Não precisa. O que você precisa é olhar a Deus. E Jó, quando olhou para Deus, ele falou, eu nem sei por que eu estou perguntando, eu estou vendo você. Ele é o nosso fim. Nós somos feitos para o louvor da glória dEle. É a nossa razão de existir. Então quando você vê a Deus, todas as questões vão embora. Todas as coisas vão embora. É a promessa que a gente tem quando Jesus voltar e nos levar para a eternidade. Nós estaremos com Ele e, portanto, não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá morte, não haverá angústia. Por quê? Porque nós estaremos diante dEle e diante dEle nada mais importa. Para quem vive em adoração e para quem é um adorador verdadeiro, o que importa é o objeto da sua adoração, Deus. E quando você vê Deus, todo o resto se coloca em perspectiva. A única forma de você passar por essa vida, e pelos sofrimentos que vão acontecer na sua vida, é você aprender a buscar a face de Deus, e olhar para Ele, e caminhar com Ele, e amar a Ele, porque quanto mais próximo dEle você estiver, quanto mais aos pés dEle você estiver, menos questões você vai ter os sofrimentos, mas eles não importam.
Porque você tem Ele. Talvez você que é crente, está acostumado com isso. Mas se você não é crente, você imaginar a sua vida, você que é crente, imagine por um instante, passar por todo esse sofrimento sozinho. Passar por toda essa angústia aí, por todas essas dúvidas, por todas essas aflições, sem ninguém com quem contar. E sabendo que no final da sua vida, não importa o que aconteça, se vai ser prosperidade ou se vai ser desgraça completa, você ainda vai queimar para a eternidade. Em Cristo, tanto faz. Paulo fala, eu posso tudo naquele que me fortalece. E ele não está sendo triunfalista e falando que ele vai alcançar todas as coisas, porque ele falou que em Cristo eu pude comer e passar fome. Em Cristo eu pude conquistar e perder, ganhar e apanhar. Tanto faz, porque eu estou nele, e nele eu posso todas as coisas. E lá em Timóteo, quando ele está à beira de ser morto, ele fala, eu já estou sendo entregue em sacrifício, não se preocupa comigo, vai pregar o Evangelho. A paz que ele sente diante da morte, é porque ele sabe que a morte é só um estalar de dedo. É o último inimigo que ele vai vencer. E que dali para frente, nunca mais ele vai lutar. A gente que tem Cristo e que vive com Ele, tem essa paz. Nós estamos diante dEle o tempo todo, e não importa a angústia, não importa a dor, não importa a aflição, não importa o que você vai passar na sua vida, você tem um Deus que olha para você, e não importa o quanto você chore para Ele, Ele está ali, e Ele te ouve, e Ele te responde, nem sempre da maneira que você quer, mas Ele está com você, e quando tudo acabar, dando certo ou dando errado, você vai ficar com Ele para sempre. E lá na eternidade, lá sim, nunca mais vai ter choro, nunca mais vai ter lágrima, nunca mais vai ter dor, nada, só a glória dEle, e você fazendo o que você foi feito para fazer, adorar. Existe um lugar para você na mesa dEle. Você tem noção do poder que é isso na sua vida? Ele te deu um lugar na mesa dEle, e absolutamente ninguém é capaz de tomar. Não tem nada que pode arrancar isso de você. Paulo fala, nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem altura, nem profundidade, absolutamente nada, nada pode arrancar você da mesa do Senhor. Não importa a dor agora, não importa o sofrimento agora, não importa a dificuldade que você está passando, não importa as próximas provas que você vai ter, você não vai entender, você não precisa entender. Ele sabe de todas as coisas. O que Ele quer de você é o que Ele quis de Jó. Está vendo meu servo? Ele vai continuar me adorando. É o que Ele quer de você. Que você continue adorando a Deus. De novo, adoração não é cantar alegre. Adoração é estar diariamente aos pés dEle. Seja lá o que for que você tiver que passar. O único lugar que você pode fazer isso é aos pés do Senhor. Por isso que eu quero convidar você nessa série a refletir sobre isso e buscar os pés do Senhor. Passe pelas aflições da vida, meu irmão. Não se prive de chorar. Não se prive de se angustiar. Não se prive de passar pela noite, a noite vem. Não deixe de questionar, não deixe, mas faça tudo isso aos pés do Senhor. Porque é o único lugar onde você vai encontrar refrigério. É o único lugar onde você vai encontrar alívio. É o único lugar onde você vai encontrar socorro. E é o único lugar onde existe salvação. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar e te engrandecer porque o Senhor é bom. Porque o Senhor nos resgatou, Pai, dos perdidos e nos colocou na tua família. Nos colocou aos teus pés. Nos colocou aos pés da cruz. E é só por isso que nós não somos consumidos, Pai. Nós reconhecemos o quanto os nossos dias têm sido difíceis. Diferentes aflições dessa terra e dessa carne, diferentes exemplos, testemunhos e passagens. Quanta coisa, Pai, nós temos enfrentado nessa terra. E só é possível passar por tudo isso, porque fazemos aos teus pés. Senhor, ensina-nos a sermos adoradores verdadeiros, Pai. Ensina-nos a viver com o reconhecimento de que só o Senhor é Deus. Ensina-nos, Pai, a viver de maneira que testemunhe, que glorifique, que manifeste
que só o Senhor é o nosso Deus. Ajuda-nos, Pai, a não murmurar, a não chorar por aí, a não reclamar, a não desistir. Ajuda-nos, Pai, a fazermos as nossas súplicas. Ajuda-nos, Pai, a fazermos as nossas dores, a termos as nossas lágrimas, a passarmos pelos nossos momentos, os felizes e os tristes. Fazer tudo isso aos Teus pés. Ajuda-nos, Pai, a fincar o nosso pé diante do Senhor e não arredá-lo de lá jamais. Ensina-nos, Pai, a viver na Tua casa todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a agarrarmos aos Teus pés e não soltarmos por nada, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a nos tornarmos verdadeiros adoradores. Pessoas que reconhecem a Tua glória. Pessoas, Pai, que reconhecem a Tua majestade. Pessoas que reconhecem a Tua santidade e que vivem diariamente para a Tua glória, Senhor. Ajuda-nos, Pai, que as nossas vidas reflitam isso. Que as nossas vidas contaminem, contagiem, multipliquem e gerem vida, para que mais e mais pessoas possam ter o alívio, a alegria, o refrigério de viver as suas vidas aos Seus pés. Nós Te louvamos, Pai, porque nós já estamos aqui e Te pedimos, ajuda-nos, Pai, a permanecer. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém.